Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, lindezas do meu coração. Estamos começando aqui agora mais um Conversa no Ninho. Pois é, hoje estamos em horário extraordinário, né? Porque normalmente esse nosso papo acontece toda segunda-feira pela manhã, às 11 horas da manhã. Mas hoje eu estava participando da gravação de um vídeo muito legal, tem notícia por aí, hein? Acho que vocês vão gostar. E aí eu não pude participar aqui com vocês, mas óbvio que eu não podia deixar de fazer. Então cá estou para a gente fazer o nosso papo, mesmo que no outro horário, nesse horário noturno, que eu tendo a achar, inclusive, que vai ter mais participação. Quem sabe? Vamos ver como é que vai ser. Boa noite, todo mundo que está entrando. Como que vocês estão? Olá, Silvana, tudo bem? Estou dando aqui aquele famoso tempinho para que todo mundo entre, para a gente começar aqui a nossa conversa. Oi, Amanda. Então, ó, minha gente, como sempre, se acomodem, escolham uma posição bem confortável aí no sofá de casa e bora que a gente está só começando a nossa conversa. Hoje eu estou aqui. Oi, Gabi! Tudo bem, Silvana? Ai, que bom, eu tô bem também. Hoje eu estou aqui, ó, com acessórios novos. Olha que coisa mais linda, um colar feito pela minha filha, que ela falou assim: mamãe, eu fiz esse colar especialmente pro vídeo de hoje, eu queria muito que você usasse. Então cá estou, ó, bijuterias, vamos dar os créditos, né? Bijuteria by Alice, né? Espero que vocês tenham gostado. Então, gente, agora que eu já fiz todo esse... Oi! Que eu fiz toda essa firula, toda essa introdução, bora começar, né? Porque a gente tem muita coisa aqui para falar hoje, tá bom? E dessa vez, conto muito com a boa vontade da tecnologia para que não caia, né, o nosso sinal e a gente não perca nada, que a gente continue tendo aqui a nossa gravação. Você gostou do colar, Amanda? Então, olha que coisa mais linda, ela que fez, não aguento. Então, eu estou aqui toda trabalhada de acessórios da Alice. Então vamos lá, gente, vamos começar aqui os nossos trabalhos. Recebi vários pedidos de assuntos pra gente, estilosa demais. Então assim, recebi algumas orientações aqui de temas, de assuntos, algumas perguntas para que a gente conversasse aqui hoje. E eu vou aproveitar e vou permear no meio da nossa conversa aqui algumas das coisinhas que a gente conversou na semana passada e que acabou sendo perdida, porque a live não ficou gravada, gravaram só um pedaço, aquelas coisas que acontecem, né? Então vamos lá, gente, vamos começar? Bom, a primeira questão foi trazida pela Jamile. Jamile, eu não sei se você está por aí, mas ela disse o seguinte: depois dos 6 meses, pode dar peito na madrugada? Jamile, querida, você pode dar seio, você pode dar peito em qualquer momento da vida do bebê, desde que você queira. E ele também. Não tem problema nisso. Não existe uma restrição em relação, não, você só pode dar seio até tal idade, depois disso você tem que mudar. Eu já falei aqui algumas vezes e repito. A única pessoa que tem poder de ditar qualquer coisa que seja em relação ao seu próprio processo de amamentação é a própria mãe, ou seja, são vocês. Então assim, se vocês quiserem manter essa amamentação, qual o problema disso? Tá? Agora, se por algum outro motivo vocês também tomarem uma decisão de que já chegou o momento de você interromper essa amamentação, também isso diz respeito a você, ok? Então, isso posto, Jamile, você pode sim amamentar o seu bebê com 6 meses de idade durante a noite, não tem problema. Mas eu entendo por que você fez essa pergunta, porque na verdade você está se lembrando de tudo que a gente veio conversando aqui sobre essa questão do seio em relação ao dormir. Então, qual é o cuidado que você precisa ter dentro desse processo? O cuidado de, por mais que você oferte esse seio inúmeras vezes ao longo dessa noite, é muito importante que em nenhuma delas, em nenhum momento, você deixe o seu bebê dormir com a boquinha no seio, tá? Aí é que reside a questão. Quando você permite que isso aconteça, você está construindo aquilo que a gente já falou aqui, que é uma associação negativa do sono. A amamentação só vai ganhar esse nomezinho aí mais pesado, né, de uma associação negativa, quando estamos relacionando esta amamentação ao processo de fazer um bebê adormecer, ok? Que é um recurso externo que vai desenvolver nesse bebê uma dependência que vai impedir que ele desenvolva recursos próprios dentro desse processo, ok? Então, olha só, a amamentação pode acontecer em qualquer momento, evite que ele adormeça com a boquinha no seio.
Agora tem um ponto muito interessante. Quando o bebê já está ali com seus 6 meses de idade, que ele já começou a desenvolver aquilo que a gente chama de um padrão de mamadas efetivas, que é quando a gente sabe quando o bebê já mamou e quando o bebê já ainda está naquela fase de aprendizado que acontece lá nos primeiros 3 meses, o bebê já realiza uma mamada de uma maneira efetiva. E você, por sua vez, já desenvolveu uma coisa muito interessante, que é o seu olhar para entender, afinal de contas, quando que existe a sonolência e quando que ele já adormeceu. E aí o que a gente fala é o seguinte, nesses despertares que acontecerem na madrugada ou nas vezes em que você for colocar o seu bebê para dormir, uma recomendação é, por que você não começa também a estimular outros recursos, que não apenas o seio? Entendam, eu não estou te dizendo que você deve retirar o seio da jogada. Eu estou te dizendo que se você tiver condições de já começar a introduzir outros recursos, né, isso é muito interessante dentro da sua relação com o seu bebê, porque você vai mostrar para o seu bebê que existem outras maneiras de você oferecer aconchego, conforto, carinho, nutrição afetiva, que não seja exclusivamente através do seio, ok? Porque dentro disso você vai poder dosar essa oferta. Você em alguns momentos pode oferecer o seio, em outros momentos você oferece outro recurso, como o colo, como ninar, como confortar, porque com isso você vai trabalhando no seu bebê essa capacidade de receber, de entender que o seu acolhimento pode vir através de várias outras alternativas. Tudo bem? E aí eu já quero emendar aqui um outro assunto que foi solicitado pela Maiara. A Maiara só mandou assim, eu gostaria de falar sobre associação do peito no sono noturno, que é exatamente tudo que a gente falou aqui agora, né, Maiara? Então é o seguinte, o seio, o amamentar, gente, jamais na vida inteirinha vai ser visto como um problema dentro dessa relação que você está estabelecendo com seu bebê. Você deve amamentar muito e sempre. Então entenda e gosto de reforçar muito essa questão. Ninguém aqui está te dizendo que amamentar é um problema, tá? A grande questão aqui está naquele contexto onde a gente utiliza o recurso de trazer o bebê ao seio, para que ele adormeça. Quando é que a gente percebe isso com muita clareza? Sabe quando o bebê já está assim, perto do seu 1 aninho de vida, que ele está fazendo vários despertares, o bebê ele já está com introdução alimentar, ele já está comendo sólidos, está comendo bem, ele já está mamando várias vezes durante o dia, ele mamou antes de dormir, ele já tem perto de 1 ano de idade, mas ele acorda várias vezes ali naquele processo. O que acontece? Quando esse bebê está vindo aqui para o seio, cada vez que ele desperta, ele chega ali no seio, ele dá assim 3 sugadas e adormece, será que ele está indo lá porque ele está sentindo uma necessidade de mamar? Será que ele estava com fome? Como muitas e muitas mães tendem a construir, né, esse entendimento. Ah, não, eu preciso dar muito peito porque ele sente muita fome. Será que é fome mesmo? Será que até aquilo que a gente acabou de falar agora aqui atrás, como essa necessidade de nutrição afetiva, que às vezes o bebê, ele chora, ele reclama porque ele quer vir para o colo, ele quer vir para o aconchego, ele é pequenininho, ele precisa disso. Mas será que ele precisa do seio? Ou será que, na verdade, ele aprendeu que para ele voltar a dormir, ele precisa colocar a boquinha ali e dar aquela sugadinha, né? Então, na verdade, é nesse aspecto que a gente está dizendo. É muito importante a gente desconstruir esse processo no bebê quão mais cedo for possível. Claro que não pense em fazer isso lá nos primeiros 3 meses de vida, não é o momento disso. Então, o mais cedo possível é a partir de 4, 5 meses, que o bebê já vai estar mais apto, mais maduro para que faça esse tipo de processo. E aí você vai começar a prestar atenção nisso no momento certo de você afastá-lo do seu seio. Acredita em mim, gente, quando a gente pensa nesse tipo de coisa, contrariamente ao que as pessoas pensam, a gente não vai estar sacrificando a amamentação. Às vezes, é justamente o mecanismo que a gente tem para salvá-la. Porque essa mãe que está lá acordando sei lá quantas vezes no meio da madrugada para amamentar, ela já está tão exausta, tão exausta, e quem é que pode julgá-la, né? Que ela vai e fala assim, olha, eu estou num ponto tal que para mim eu quero partir para o desmame, porque eu não aguento mais. Quando a gente faz esse trabalho, que é simplesmente essa construção,
que é retirar o seio do momento de fazer o bebê dormir. Quando a gente faz essa construção, acredite, a gente acaba ganhando qualidade nos dois processos. O sono acontece com mais qualidade e também a amamentação, porque essa mãe vai estar mais plena para vivenciar esse processo com esse bebê, sem precisar fazer isso 10 vezes durante a noite. Tudo bem? Então vamos lá. A Daniela e também a Claudenice, elas pediram para a gente falar sobre despertares noturnos, que também está relacionado com o que a gente estava falando ali atrás, tá? Irani, eu já vou dar uma olhada aqui no que você está trazendo, tá bom? Mas assim, o que acontece com essa história de despertar noturno, gente? A gente precisa considerar dois aspectos muito importantes para que a gente entenda o que está fazendo com que esse bebê desperte lá durante a noite, tá? Primeiro aspecto, gente, o maior inimigo do sono é o cansaço. Se esse bebê, durante o seu dia, não tiver vivenciado os seus momentos de sono, na intensidade e da maneira que ele precisa, ele vai acumular cansaço. Como que é esse acúmulo de cansaço? Como que isso acontece dentro de numa perspectiva fisiológica dos bebês? Cansaço no bebê significa acúmulo de cortisol e adrenalina. Sim, são os hormônios do estresse. E o que esses hormônios ficam fazendo ali dentro daquele corpinho daquele bebê? Esses hormônios, eles ficam trabalhando de forma tal que é justamente para impedir a ação da endorfina, da serotonina e da melatonina. Então, com isso, o bebê, ele está precisando descansar, ele está com sono, mas o próprio funcionamento desses hormônios que estão ali ativos no corpinho do bebê vai fazer com que ele não vivencie esse processo, ok? Então, vai ficar cada vez mais difícil você colocar esse bebê para dormir. E aí, com isso, quando ele finalmente você consegue colocá-lo para dormir na noite, ele não vai ter uma qualidade de sono. Então, esse sono vai estar um sono mais agitado, um sono mais difícil de ser prolongado. Então, o bebê vai começar a fazer aquilo que já é esperado que ele faça. Vou explicar isso para vocês. O ciclo de sono dos bebês não é igual ao sono da gente. O ciclo de sono do bebê é mais curto, tem mais incidência de estágio REM de sono, que é um sono mais leve, ou seja, o bebê tem mais facilidade de despertar. Somado a isso, existe a famosa imaturidade neurológica, que faz com que o bebê tenha muita dificuldade de encadear um ciclo de sono ao outro. Ele não faz isso com tanta naturalidade como nós fazemos. E se esse bebê está vivenciando um quadro de cansaço, todo esse processo vai ser dificultado. Aquele ciclo de sono que poderia gerar um despertar leve, no caso pode gerar um despertar significativo. E aí o bebê vai demandar cada vez mais ajuda, 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 ajuda. Existe problema do bebê precisar da nossa ajuda? De forma alguma. A questão está muito mais na gente do que no bebê. Como a gente não tem a informação precisa, a questão está em qual ajuda que a gente oferece. E quando a gente oferece uma ajuda que não é lá tão azeitadinha dentro daquele contexto, a gente pode estar abrindo a porta para que essa dependência, essa necessidade dos recursos externos se estabeleça. E aí cada vez mais vai ser difícil o bebê desenvolver aquilo que a gente chama de autonomia de sono, que é quando o bebê descobre e desenvolve as suas próprias habilidades para se colocar em sono ou para voltar a dormir, ok? Então vamos lá, o que eu falei aqui de uma maneira resumidamente? É esperado que os bebês tenham mais despertares, isso é esperado, ok? Agora, se esse bebê estiver cansado, ele vai ampliar esse quadro, tudo bem? E se ele também tiver aprendido ao longo da sua curta vidinha que a ajuda que ele recebe para dormir é aquela ajuda específica, que é ou ele ficar no seio o tempo todo, ou ele ser ninado até que ele durma, ou estar no colo o tempo todo, ele vai requerer isso todas as vezes.
Então, como que você pode melhorar essa condição de ter muitos despertares durante a noite? Primeiro, olhando para a rotina do dia, que a gente já falou isso várias vezes, e outras coisas, prestando atenção nessas associações que estão sendo construídas. O melhor de tudo a fazer é tirá-las da frente para que o bebê seja estimulado a desenvolver o seu próprio processo, ok? Deixa eu ver aqui o que a Irani está falando. Estava aqui colocando meu bebê para dormir e lembrando de você. Antes ele chorava para não ir para o berço, hoje ele chora para ir para o berço. Obrigada por... Ah, entendi, ele chora pedindo para ir para o berço, Irani. Obrigada por nos ajudar. Associação do Ninar, olha que coisa linda, né? Então, assim, eu fico muito feliz de saber que você conseguiu botar em prática a ajuda que a gente trouxe. Irani foi uma das nossas alunas lá no workshop e ela pegou a informação, implementou e ela conseguiu ter esse sucesso com o bebê dela. Fico muito feliz, tá? Parabéns pra você, né? Porque, na verdade, eu trago a informação, mas quem tá lá no dia a dia é você, meu bem. Então, parabéns, tá? Então vamos lá, a Daniela, que também perguntou sobre os despertares noturnos, ela falou assim, e o que você me diz sobre nascimento precoce dos dentes? Meu bebê tem 4 meses e meio e está vivendo essa situação. E agora o que acontece é que de um despertar passou para 6 despertares. Primeiro de tudo, Daniela, um abraço para você, muito apertado, né? Como é doído esse momento, como é difícil essa etapa na vida, né? Mas enfim, força que vai te dar tudo certo. Nascimento de dente, gente. Nascimento de dente é importante até a gente ampliar esse olhar para tudo que diz respeito a contextos fisiológicos do bebê. Se o bebê estiver vivenciando qualquer questão que seja de uma alteração no seu contexto fisiológico, isso vai aparecer lá no sono. Vai trazer mais dificuldades para que ele adormeça, tá? Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa zelar, cuidar desse fisiológico com todo o cuidado que a gente puder, né? Com todo o carinho e afeto, para que esse quadro se estabeleça o mais rápido possível e a gente volte a ter um bom padrão de sono. Porque enquanto isso estiver lá acontecendo, muito provavelmente o sono vai permanecer alterado. Dentro desse contexto, o que a gente tem? A gente pode ter uma gripe, né, uma virose, às vezes uma reação de uma vacina e o famoso nascimento de dente. O que eu posso te dizer, Daniela, é o seguinte, existem vários recursos que você pode utilizar ao longo do dia mesmo, para que você possa trazer mais conforto para o seu bebê, para que ele fique menos irritado, menos incomodado com aquela dor, para que ele possa ter um relaxamento maior em relação àquilo. Porque senão o que acontece? Ele fica tão tenso com aquele contexto que ele não vai se permitir ser colocado para dormir. Aí você vai lidar com 2 problemas juntos. Com o mal-estar causado pelo nascimento do dente, mais os efeitos que a gente já mencionou aqui desse cansaço, né, desse sono não realizado. Então aí o contexto vai ficando cada vez pior e aí você vai ter lá essa noite com 6 despertares. Então a orientação que eu dou é essa. Busque todas as medidas e existem várias disponíveis por aí. A primeira delas que eu gosto de sempre praticar é o seguinte. Pegue uma gazezinha ou uma fralda de tecido bem limpinha, bem higienizada, né? Enrole no seu dedo, coloque ali numa água geladinha, filtrada e passe na gengiva do seu bebê e fique observando qual é a reação dele, assim, o que ele espera de você. Ele está na fase em que ele está mais sensível, então assim, o toque mais sutil é o que vai deixá-lo mais tranquilo? Ou ele está naquela fase em que a coceira está dominando, que ele vai querer uma superfície dura, ele vai querer morder alguma coisa que tire aquele estresse dele. Quando você entender em que momento que ele está, você vai saber qual o recurso que você vai oferecer para ele, para que seja mais satisfatório. Porque às vezes a gente tende a achar que assim, ele está com tanta dorzinha, não sei o quê, então a gente pega um mordedor super molinho e dá para ele. Só que se ele estiver na fase da coceira, aquilo para ele não vai ser suficiente. Ele vai precisar de uma superfície mais dura, né, de mais textura, para que ele possa morder e resolver aquela questão ali que está incomodando. Uma outra alternativa interessante, eu não sei para o seu bebê que realmente ele está vivendo um quadro precoce, porque ele está fazendo isso aos 4 meses e meio. Mas os bebês que já estão ali com mais de 6 meses, uma dica que a gente sempre dá, e especialmente nesse momento de muito calor, é você tentar fazer picolé de leite materno. Para isso é sempre bom conversar primeiro com o pediatra. Ver o que ele acha dessa ideia, se ele aprova, se não aprova. E claro que se tiver tudo bem, você vai ter que tomar todos os cuidados do mundo
com a higienização, com a esterilização dos utensílios, né? Tanto no momento da ordenha, quanto no momento de você armazenar isso para ser congelado. Mas é muito bonitinho ver o quanto que o bebê tira um momento de relaxamento, né? E de satisfação e de alívio daquele momento que ele está vivendo, quando ele está com aquele picolézinho na boca. E aí o que acontece? Quando a gente começa a blindar esses aspectos, esse mal-estar, deixando o bebê mais tranquilo, né, menos tenso com tudo aquele momento que ele está vivendo, ele vai ter mais facilidade de aceitar o processo do sono, tá? Mas, em linhas gerais, também vai ser importante você considerar que é um período mais tenso, sim. Então, veja como é que está a sua rede de apoio, porque você vai ficar mais sobrecarregada. Combine um esquema aí de revezamento com o pai, né? Ou com qualquer outra pessoa que esteja aí na sua configuração familiar, uma outra cuidadora, uma avó, uma amiga, para te dar uma força de vez em quando para vocês dividirem as responsabilidades, porque vai ser um momento mais pesado. Tudo bem? Bom, vamos lá. A Carol Cal, nossa queridona aqui também, ela fala o seguinte: estou vivendo um problema de sonecas curtas, mas a bebê dorme bem à noite. O que fazer? Precisa fazer alguma coisa? Bom, esse ponto é muito importante da gente considerar. E antes até de eu entrar no detalhe da resposta para ela, eu queria lembrar uma coisa que a gente conversou lá na semana passada, que infelizmente a gente perdeu o registro aqui, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Sempre, gente, qualquer coisa que a gente venha a falar, qualquer procedimento, qualquer orientação, tudo tem que ter como ponto de partida a idade do bebê. Lembra que a gente já falou isso aqui várias vezes? O bebê, ele passa por várias fases muito diferentes dentro do seu desenvolvimento. O primeiro ano do bebê, em especial, é marcado por muitas diferenças entre uma fase e outra. Então, tudo que você vai me ouvir falando aqui, ele vai sempre começar com a palavra depende. Por causa disso. Porque, de fato, é muito relativo o que a gente deve fazer ou deixar de fazer em função da fase que o bebê está. Como eu já conheço a Carol, eu sei que a bebê dela está ali no primeiro trimestre. Então, o que eu quero te dizer, Carol? Se você está percebendo que a sua bebê está fazendo um bom padrão de sono durante a noite, se você está percebendo que ela está fazendo as sonecas nos intervalos esperados, ou seja, ela não está ficando muito tempo acordada entre um momento de sono e outro, que é o que dá muito acúmulo de cortisol e de adrenalina, e se essa sonequinha está sendo mais curta, mais frequente, né? Isso não é um problema, porque o bebê, no seu primeiro trimestre, faz aquilo que a gente chama de sono polifásico, que é onde é esperado que o sono tenha mesmo essa característica de ser mais picadinho, tá? Então, assim, o bebê, ele vai dormir com mais frequência, em intervalos mais curtos, e é esperado mesmo que a duração não seja muito longa. Até para balizar um pouco a expectativa de um monte de mamãezinha que está aqui com a gente, o que acontece é o seguinte: é considerado normal que um bebê, ainda nesse seu primeiro trimestre, que ele não durma mais do que 3 horas seguidas. Isso, gente, nem no sono do dia e nem no sono da noite, ok? Então, às vezes, você está com um bebê aí na sua casa que está fazendo esse padrão do sono picadinho, um sono que parece que não se estica, e aí a angústia vem. Você fala: ai meu Deus, meu filho tem um problema, minha filha tem uma dificuldade muito grande, eu preciso resolver esse problema. Calma! Não, na verdade, ele está fazendo o padrão esperado para a faixa etária. Agora, Carol e todas as mães que têm um bebê aí nessa faixa etária de 3 meses, que já está virando ali o 4º mês, você vai precisar, a partir desse momento, ficar mais ligada com essa questão de duração de soneca, sim. Por quê, gente? Uma soneca, ela deveria durar no mínimo 45 minutos, 1 hora é o ideal. E da onde que vem esse número, meu Deus do céu? Este é o tempo de duração do ciclo de sono de um bebê. Então, o que a gente faz ao afirmar isso, né? Que uma soneca deveria ter essa duração? A gente dá a chance de que essa soneca, ela seja uma soneca que vá realizar todo o ciclo completo de sono, para que o bebê tire desse seu soninho tudo o que ele precisa, seja uma soneca reparadora, uma soneca efetiva.
Se o bebê começa a fazer um padrão de sono muito curtinho, de 20 minutos, de 15 minutos, ele não está tirando do sono tudo que ele precisa. Ele não está entrando nos 2 estágios de sono, que é o profundo e o REM. Com isso, ele vai acabar acumulando também o cansaço e, mais do que isso pode ter interferência em outros aspectos do desenvolvimento desse bebê, tá? Então, assim, vai ser importante sim você construir sonecas maiores, mesmo que o bebê esteja dormindo bem à noite. Aliás, eu quero aproveitar essa deixa para falar de uma coisa que é uma fala de uma pessoa, de uma escritora que é especialista em sono, que ela tem vários livros publicados, que ela chama Elizabeth Puntley. E ela tem uma declaração muito interessante, que ela diz o seguinte: as horas de sono perdidas à noite, elas podem ser recuperadas durante o dia. Agora, as horas de sono perdidas de uma soneca, elas não podem ser recuperadas no sono da noite. O sono da noite é muito importante, agora a soneca para o bebê, ela tem uma importância tão ou mais significativa do que o sono noturno. Então, não deixe de olhar com toda atenção para ela. Mais do que ter um bebê que tira soneca, essa soneca precisa ser efetiva, precisa ter a duração esperada e precisa acontecer no intervalo previsto para a faixa etária. Tudo bem? Deixa eu ver um comentário que veio aqui. Deixa eu ver aqui, da Val. Minha filha tem 1 ano e 7 meses. Como tirar uma mamá da noite? Então, Val, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu costumo dizer. Na verdade, é a grande necessidade de todo mundo. Para isso, eu aconselho muito que você faça um trabalho de educação do sono, que ele pode ser vivenciado ou através de um processo de consultoria, né? Que você pode contratar a ajuda de um profissional para isso, ou você pode ir para um caminho que tem um investimento mais barato, que demanda menos tempo, né, de trabalho, mas que é um trabalho que é mais autodidata, que é através de você contratar algum workshop ou algum curso. A gente tem um workshop muito maneiro aqui, um workshop digital, onde você vai pegar todas as informações relativas a isso. E aí você vai chegar na sua casa e você vai praticar todas aquelas informações que você receber, construir o melhor contexto de sono para o seu filho. Desculpa se eu não estou te dando uma resposta direta para isso. É porque quando a gente fala de todas essas questões que estão assim incluídas, né, que estão inseridas nesse contexto do sono, elas nunca funcionam isoladamente. A gente sempre tem que construir várias coisas. Por exemplo, o que adianta eu trabalhar com você uma técnica para uma dissociação do seio, né, para que você consiga começar a retirar o seio ali da hora que você vai colocar o bebê para dormir, se antes disso a gente não tem certeza que o quarto em que o bebê dorme está plenamente construído para que esse sono aconteça com qualidade, se a rotina de sono não está bem implementada, se a amamentação não está acontecendo do jeito que deveria, se as atividades não estão a contento, não vai adiantar, porque esse bebê não vai estar pronto para você trazer um novo comando lá no meio da madrugada, no meio da noite. Então, tudo é um conjunto de ações que precisam ser conduzidas, tá? Então, assim, existe uma técnica que a gente estimula, que a gente ensina, que a gente fala aqui, de como é que você vai gradativamente retirando o seio da jogada, né? Deixando onde ele tem que ficar e ali substituindo por outros recursos, usando outras ferramentas para que isso aconteça. Mas eu sempre recomendo que você tenha esse olhar mais abrangente, até para que você tenha sucesso na sua tarefa lá. Porque tem muita gente que vai lá e aprende uma técnica e chega em casa e fica frustrada porque não consegue implementar por causa disso, porque o contexto não está favorável para aquela mudança de cenário. Tudo bem? Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando aqui. Jácia, tem alguma alteração na soneca durante o dia por volta de 5 meses e meio? Como assim? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Você está querendo me dizer se muda o padrão de sono nessa faixa etária? Na verdade, Jácia, muda assim, de mês a mês praticamente. Minto. No primeiro trimestre muda de mês a mês. A partir desse momento, que completa ali 4 meses, você vai ter mudanças mais significativas a cada 3 meses, que você vai perceber uma mudança muito significativa no padrão do bebê. Por volta dessa faixa etária aí, de 5 meses, é quando o bebê deixa de ter um sono tão picadinho quanto ele faz no primeiro trimestre, que às vezes chega a ser 6 sonecas durante o dia, e ele vai organizar esse sono em 3 sonecas durante o dia, certo? Que costuma ser
na manhã, no início da tarde e mais para o meio, final da tarde, certo? Então, geralmente, nessa faixa etária é quando começa esse padrão, tudo bem? Eu não sei se eu te respondi, não sei se foi essa mesma a sua pergunta. Então, Carol, voltando aqui a nossa querida Carol, a minha indicação é o seguinte: se o seu bebê ainda está no primeiro trimestre, não se preocupe tanto com a duração das sonecas se todo o resto estiver acontecendo bem. Agora, começou a entrar no quarto semestre, vai ser muito importante você olhar para isso com mais atenção. A soneca tem que ter uma duração mínima de 45 minutos e também não deve passar de 2 horas. Tudo bem? Então, vamos lá. A Leandra também, que eu já vi que ela está por aqui, a Leandra também pediu que a gente conversasse mais sobre sonecas, né? Mas eu não sei especificamente, Leandra, se você puder clarear um pouco mais aí qual é a sua dúvida. Mas assim, soneca é um assunto, gente, que realmente um assunto delicado. Não é tão fácil quanto a gente imagina colocar um bebê para dormir no tempo que ele precisa, na necessidade que a gente entende que é dele, tá? A gente precisa fazer uso, sim, de recursos, né, de auxílio, de ajuda. A gente precisa de muita ajuda dentro desse processo, tá? Lu, minha filha chora muito antes de dormir, mas é toda vez, todo dia e toda vez que quer dormir, tem muito sono e não dorme. O que será que ela tem em 5 meses e meio? Lu, pelo que você está descrevendo, é um caso muito clássico de acúmulo de cansaço, tá? Vou te contar uma coisinha que acontece dentro desse processo. Não sei se você já ouviu falar em efeito vulcânico, hora da bruxa. Você já ouviu falar nisso? Né? Eu lá no início do nosso papo hoje falei sobre a história do cansaço, sobre a história do cansaço gerar uma produção acentuada de cortisol e de adrenalina. Lembra disso? Que são esses hormônios. Então deixa eu te contar mais ou menos como que a coisa funciona. A gente tende a se preocupar com o sono do bebê quando vai chegando perto da noite, né? Aí a gente fala assim, nossa, no final do dia ele tem uma crise tão desesperada, né, de choro incontrolável e fica difícil, ninguém acalma aquele bebê e ele não aceita ser colocado para dormir, ele não aceita nada, na verdade. O que eu faço para resolver aquela hora lá? Aí eu te digo o seguinte, eu não consigo resolver aquela hora lá sem olhar desde o primeiro momento que o bebê acorda. Como funciona? O bebê acordou. E aí depois de um intervalo que varia conforme a faixa etária do bebê, já vai estar na hora dele fazer a sua primeira soneca. Tudo bem? Aí vamos imaginar que alguma coisa aconteceu, não sabemos o que nesse momento e não importa, mas essa soneca não aconteceu no momento que ela deveria. O que vai acontecer? Descarga de cortisol e adrenalina. Aí você vai colocar o bebê para dormir na próxima soneca. Só que esse processo já vai ser mais dificultado por causa da presença desses hormônios que eu falei, que vão sendo estimulados. Aí aquela soneca também deu um chabuzinho lá, que ela também não rolou. Então, mais acúmulo de cortisol e adrenalina. O que acontece? Essa coisa vai somando até que o vulcão explode. Tudo bem? Então, geralmente, quando esse bebê está lá no início da noite, com esse padrão, que você fala assim, nossa, mas eu percebo muito irritado, eu percebo muito cansado, eu não consigo fazer nada, para ir dar banho é um problema, para tirar do banho é um problema, para colocar fralda é um problema, para botar roupa é um problema, parece que ele não aceita nada. É provavelmente causado por esse acúmulo de cansaço que eu te falei. Tudo bem? Agora também acontece uma outra questão. Às vezes, você está com a rotina totalmente reguladinha, o bebê está dormindo tanto que ele precisa, no momento que ele precisa, você está cuidando de tudo, sabe? O ambiente do sono está totalmente bem cuidado para isso, você está fazendo o pré-sono, o ritual do sono está acontecendo, está tudo favorável. Só que ainda assim, o bebê não vai dormir naquele momento. Vai relutar, vai dormir depois de muito tempo, vai fazer um monte de despertar. O que provavelmente está acontecendo? Marco de desenvolvimento no pedaço, ok? Que o marco de desenvolvimento às vezes vem carregado daquilo que a gente chama de regressão do sono, que traz exatamente esse padrão que a gente falou aqui agora, que é dar uma mexida geral na qualidade do sono, mesmo que você esteja com todo o contexto favorável. Então, em linhas gerais, o que você tem que fazer? Cuida de tudo, cuida de todos os detalhes. E se por acaso você perceber que aquilo está alterado, você vai cuidar mais ainda, porque dentro do período do marco de desenvolvimento é que a gente precisa ter mais atenção. A gente vai ter que ofertar muito conforto, estar muito disponível para esse bebê, mas tendo muito cuidado para que o bebê não durma no conforto, como eu gosto de dizer, porque senão você pode estar construindo uma nova associação e aí aquilo vai ser cada vez mais difícil de você tirar.
Tudo bem? Vamos ver o que mais que tem por aqui. Augusto fala assim, meu filho vai todos os dias para nossa cama de manhã e termina o sono lá. Tá, o que eu sempre pergunto nessa hora é o seguinte, alguém de vocês três se incomoda com isso? Você, pai, se sente incomodado com esse processo dele, a mãe se sente incomodada, ou ele? Porque se tiver tudo bem, não tem o que fazer, vai curtir isso, tudo bem? Agora, se vocês percebem que está incomodando e que você percebe assim que cada vez ele vai mais cedo para isso, ao invés dele ir às 6 horas da manhã, ele começa a ir às 5, depois ele vai às 4, depois ele vai às 3, aí é interessante dar uma olhada nisso, porque talvez esteja sendo configurada aquilo que a gente chama de cama compartilhada reativa, que é uma cama compartilhada que não veio como uma escolha dos pais, mas veio como uma contingência de um contexto, tá? Então, o que você tem que fazer? Primeiro, se isso está acontecendo só lá de manhã mesmo, que é para ter mais um pouquinho de sono, e a noite foi muito tranquila, com ele dormindo bem, sem despertares, e isso não está incomodando ninguém, não precisa fazer nada, tá? Agora, se você tem alguma preocupação com isso, ou se começa a mudar esse padrão, vale sim você construir no seu filho essa história. Existe um recurso, infelizmente eu não sei aqui no Brasil onde que tem, mas algumas clientes minhas utilizam, que é um relógio que você compra lá nos Estados Unidos que chama Grow Clock, que é um relógio, é uma coisa muito legal assim para criança, porque ele tem um visual muito claro, que ele é um digital, mas ele não tem a hora, por exemplo, ele tem um desenho. E você vai lá e estabelece assim, qual é o horário que você gostaria que fosse considerado o início da manhã? 7 da manhã? Aí você coloca lá, que às 7 da manhã, aquele relógio vai começar a aparecer, a mostrar a imagem de um sol. E antes disso vai estar uma lua. Então isso é muito legal no processo de educação de um bebê, que você fala assim, olha, enquanto não aparecer o solzinho ali, não está na hora de levantar, porque ainda está na hora de dormir. Então esses recursos todos, que são mais lúdicos, auxiliam muito a criança dentro desse processo, tá bom? Mas vamos lá, se isso não estiver te atrapalhando, deixa lá. Se isso já aconteceu já na manhã, mostre para ele o seguinte, você só está vindo para cá porque você dormiu direitinho lá na sua caminha durante a noite toda. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguindo aqui para a gente ver se tem mais alguma coisa. Não consigo prolongar as sonecas da minha filha. Ela tem 7 meses e meio e só faz soneca de 30 minutos. Amanda, você conhece a técnica da extensão da soneca? Você já tomou conhecimento disso e você já tentou praticar alguma vez? É uma técnica que traz resultados muito, muito, muito positivos. Ela não é uma técnica muito simples, ela exige uma entrega, uma dedicação ali, né, de quem estiver à frente disso, ou a mãe, ou o cuidador que estiver responsável por isso, então tem que ter uma entrega. Mas é um procedimento que costuma trazer resultados muito positivos. Se você praticar essa técnica durante todas as sonecas do bebê por um período de 1 semana, depois desse período é natural que o bebê comece naturalmente a fazer sonecas mais longas, mais duradouras por conta própria, tá? A Cristiane, ela também trouxe pra gente uma questão que é o seguinte, o que eu faço com um bebê que só dorme bem de bruços? De novo, lembra que eu falei lá atrás? Qual é a resposta? Ainda não? Amanda, é legal você ver, então, vem aqui fazer o workshop, ó, que você vai aprender lá essa técnica direitinho. E aí você vai ter condição de implementar aí na sua rotina. Então, essa pergunta que a Cristiane trouxe pra gente, né? Assim, o bebê só dorme bem de bruços, o que eu faço com isso? De novo, a nossa resposta vai ser o quê? Depende. Vamos lá. O seu bebê tem mais de 1 ano? Tranquilo, pode deixar ele dormir na posição que ele quiser. Porque nessa faixa etária, ele já não faz mais nem parte daquela curva de maior atenção em função dos riscos da síndrome da morte súbita do lactente. Tudo bem? O seu bebê já tem ali uns 8 meses, 7 meses, e ele já está muito, 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 muito tranquilo em relação ao virar, ao desvirar. Ele faz isso sozinho muito bem, ele rola, faz tudo o que for necessário, tá? Se o seu bebê estiver nesse estágio de desenvolvimento, o que você precisa zelar? Aquele cuidado que a gente tem que ter sempre que o nosso bebê tem menos de 1 ano de idade. O berço precisa estar totalmente limpo de qualquer coisa que possa representar um risco de sufocamento desse bebê.
Então, a única coisa que fica no berço, além do colchão, é um lençol de elástico bem esticadinho ali. Se você tiver com esse contexto de berço e se o seu bebê estiver virando e desvirando com propriedade, tá? Você também não precisa se preocupar. Então, o bebê, ele pode ficar na posição de preferência, inclusive de bruços, sem que você precise se preocupar. Agora, vamos imaginar o seguinte, o seu bebê ainda é pequenininho, ele ainda não vira e desvira com propriedade, certo? Então, o que a gente precisa fazer? Ficar atento sim. É muito importante você, com todo o jeitinho do mundo, tentar desvirar o seu bebê quando ele adormecer. Ah, isso é muito chatinho? É, gente, mas infelizmente a gente precisa se precaver por todos os lados, porque essa síndrome, que é da morte súbita, ela é algo que a gente não gosta nem de conversar sobre ela, né? Então, assim, se existem tantas recomendações, se existem tantos alertas para que a gente esteja mais, né, atento para esse tipo de coisa, eu acho importante a gente seguir, tudo bem? E aí você vai continuar observando como é que está o desenvolvimento do seu bebê no sentido do rolar e desrolar. Quando ele tiver atingido isso, você vai poder relaxar um tanto mais com isso. Mas só para vocês entenderem, gente, a gente tem dados em pesquisa que apontam que 75% da incidência de morte súbita do lactente poderia ser evitado se fosse mantida a posição que é de barriguinha para cima. Então, realmente é um assunto delicadinho, tá bom? Então, eu acho que é importante você fazer essa vigilância aí e desvirá-lo sempre que necessário. Tudo bem? Deixa eu ver aqui agora. Tem algum problema usar andaja? O que vem a ser andaja? Eu não sei. Lu, conta pra mim aí o que é isso. Vivendo e aprendendo, tá vendo? Por isso que eu amo vocês. Vocês me ajudam tanto. Tá? Me passem isso aí. Enquanto eu tô aguardando andajar, também não sei o que é. Esperar a Lu responder, enquanto isso vamos avançar aqui. O outro assunto que foi pedido pela Giovana é justamente educação do sono, tá? Gente, é óbvio que eu tenho uma relação muito forte com esse assunto, porque afinal de contas eu escolhi esse assunto como até minha atuação, né? Porque eu sou apaixonada por isso, eu acho isso muito fascinante, eu acho isso muito interessante, assim. Brinquedo que o bebê anda sozinho. Ah, entendi, aqueles andadores, é isso? Então, isso também é uma questão controversa. Existem pediatras que falam que não há problema com isso, que ajuda o bebê, mas assim, em linhas gerais, o que eu tenho ouvido muito ultimamente é que é melhor não utilizar, ok? Porque isso você isso, andador. Entendi. Então, porque isso, na verdade, você vai simular um desenvolvimento que o bebê ainda não alcançou, certo? Então, na verdade, assim, quando ele não tem o recurso do andador, ele vai precisar necessariamente avançar em algumas questões. Ele vai precisar estar mais firme na sua postura, ele vai precisar estar mais firme, seguro, de pé, né? Primeiro, equilibrado, né? Assim, em condições de lidar confiante com aquilo, até que ele consiga se aventurar nesses passinhos. Então, na verdade, hoje em dia, né, existe uma corrente que é muito pelo natural, pelo espontâneo da criança. Então, tudo aquilo que é natural vai ter um lugar de destaque. E o andador, na verdade, ele vai provocar algumas questões que talvez a criança ainda não esteja pronta, tá? Então, na verdade, o que eu recomendo sempre é discuta com o seu pediatra para entender o que é, como que funciona. E tem grande risco de queda também, tipo isso. Eu já ouvi relatos que depois que o bebê tira o andador, ele fica durante um bom tempo mais estabanado, mais instável, porque assim, ele não construiu esse desenvolvimento, sabe? Então, assim, em linhas gerais, e aqui é um comentário bastante pessoal, eu prefiro não utilizar. Mas, de novo, eu acho que você tem que buscar o que para você funcionaria melhor. Converse com o seu pediatra, se informe e tome a sua decisão. Tudo bem? Mas eu estava falando aqui da questão da educação do sono, que a Giovana estimulou que a gente conversasse, tá? Eu gosto demais desse assunto, gente, porque assim, eu fico impressionada com o quanto nós temos um conhecimento muito raso em relação a esse assunto sono, né? É muito impressionante o quanto a gente conhece pouco disso. Então, assim, a gente vivencia uma série de questões com os nossos filhos
que acaba que a gente, sem se dar conta, a gente acaba construindo contextos que vão lá na frente mostrar pra gente que foi um contexto desfavorável, um contexto que construiu assim algumas dependências, né, alguns vícios, não gosto dessa palavra, mas enfim. E quando você para pensar e fala assim, mas gente, eu me entreguei tanto para aquela história, eu dei tudo o que eu tinha, né? Eu ofertei o meu seio todas as vezes, porque assim, era tudo que eu podia ofertar para aquele bebê. E o que eu falo é o seguinte, quando a gente coloca informação nesse lugar, gente, né? A gente acaba tendo tão mais clareza e tão mais segurança para que a gente possa fazer as nossas escolhas do dia a dia. Quando a gente faz uma educação do sono da forma que deveria ser conduzida, que deve ser conduzida, como o próprio nome diz, ela não está aqui para te induzir a nada. Ela está aqui para te apresentar informações, para te apresentar contextos, razões, consequências, para que dentro disso você escolha o caminho que você quer seguir. Mas um caminho consciente, onde você vai estar entendendo o que está acontecendo e por que aquilo está acontecendo, né? Que é muito importante a gente entender assim, mas afinal de contas, por que o seu bebê chora todas as vezes que você vai colocar ele para dormir? Por que o seu bebê reluta tanto com aquela soneca naquele determinado horário do dia? Por que ele está fazendo tantos despertares? Por que o seu bebê vai acordar todos os dias às 5 horas da manhã? Quando você entende isso, quando você busca as informações, você consegue descobrir, é como se abrisse um grande horizonte para você. Você consegue enxergar quais são as suas possibilidades. E é isso que é feito no trabalho de educação de sono. A gente parte do entendimento assim, afinal de contas, o que esse assunto quer nos dizer? E por que o sono do bebê é tão peculiar em relação ao meu sono, por exemplo? Por que eu preciso saber disso? Quando a gente entende isso e a gente entende que o bebê vai passar por fases, a gente entende o que cada fase vai poder trazer para esse bebê, a gente se prepara para isso. A gente vai ter mais condições de lidar com aquela história. Ok? E essa história, gente, que vem sendo dita aí por algumas pessoas, que, porque o sono é fisiológico, dormir é fisiológico, todo mundo nasce com essa habilidade de dormir. Gente, isso não procede. Me desculpe falar dessa forma. Isso não procede. Os bebês precisam de ajuda para desenvolver essa habilidade. Da mesma forma que o bebê precisa de ajuda para aprender a mamar. Sim, o bebê nasce com instinto de sucção. O instinto de sucção em nada tem a ver com uma mamada efetiva. Cabe a gente ajudar, estimular e promover esse processo para que aquela sucção se evolua, se desenvolva a ponto de ter uma mamada efetiva. Assim é com o sono. E nós, desculpa te dar mais essa tarefa, mãe que está aí me ouvindo, mas assim vai caber a você, vai caber a seu marido, se for o caso, ou o cuidador do seu bebê, vai caber a vocês o papel de zelar pela construção desse bom padrão de sono. Cabe a vocês construir esse contexto, entender o que é mais favorável e o que deveria ser evitado. Agora, da onde que você vai tirar esse monte de informação? Da cartola? Não, você vai buscar essa informação, você vai buscar esse entendimento e você vai entender, acima de tudo, o seguinte: o que eu faço em relação ao meu filho? Porque anote isso daí, gente. Um trabalho de consultoria do sono, do jeito ético e consciente que deveria existir, ele tem que partir de um princípio, que é ser personalizado. Ele tem que entender quais são as questões do seu bebê, qual é o contexto da sua família, para, em função disso, promover, oferecer aquele olhar e aqueles ajustes, aquelas adequações que vão te levar ao bom padrão de sono, mas no seu contexto. Se você começar a ver que as consultoras de sono estão entregando soluções de prateleira, não é por aí. E, aliás, eu quero fazer uma outra observação aqui. A gente tem lido muita coisa aí na internet, né? A gente lê coisas que às vezes a gente fala assim, eu não precisava dessa informação, porque ela não me acrescentou nada. Mas, enfim, todas as vezes, eu vou te dar esse recadinho, todas as vezes que você perceber que alguém está falando de uma maneira definitiva sobre o assunto sono, né? Que é assim, que os bebês precisam disso, que os bebês respondem dessa maneira. Já liga a sua anteninha, porque isso muito provavelmente não está correto. Primeiro, porque o bebê de 3 meses não é igual ao bebê de 6 meses. O bebê de 1 ano não é igual a uma criança de 2 anos.
Então já começa por aí. E segundo ponto, meu amor, o seu bebê não é igual ao bebê da vizinha. É por isso que muitas e muitas vezes você escuta falar de um método que a sua amiga fez com o filho dela e que foi um sucesso, aí você fala assim, eu vou fazer igualzinho. Aí você pega o negócio, leva para sua casa e vai implementar e não dá certo. E você só acumula mais frustração, mais ansiedade, né? E mais sentimento de que assim, de impotência, ai, realmente eu não dou conta disso. Porque você não sabia de uma coisa fundamental. A própria escolha de um método, se é que é o caso, né? Porque tem isso também, porque assim, a educação do sono não é treinamento de sono, tá? Então assim, você vai lá escolher um método que você não sabe se é o melhor método para o seu filho. Você, para escolher isso sozinha, o mais importante seria o seguinte, que você conhecesse todos os métodos que existem no mercado. Para que aí sim você pudesse saber, esse fala mais com meu filho, coisa que não acontece. Então, não deixe de pedir ajuda. Esta ajuda que você está pedindo não vai te colocar num lugar inferior, de que assim, eu não consegui resolver isso sozinha, precisei de ajuda. É o contrário, ela vai te trazer mais potência, vai te trazer mais capacidade de ser dona daquela situação e cuidar do contexto de sono do seu filho. Acredite nisso. Deixa eu ver aqui o que as pessoas estão dizendo dentro disso, que o nosso tempinho está indo. Gabriela, andar já é um tipo de antigo andador. Fiz uma pesquisa rápida agora na internet. Muito obrigada, gente. Vocês são demais. Eu vou ampliando todos os meus recursos aqui com vocês. Todos. Fico muito preocupada porque minha filha só dorme no peito. Penso quando ela desmamar como ela vai dormir. Essa preocupação que você está apresentando aqui agora, Val, é tão importante, mas não para aumentar a sua culpa e seu desespero, para ela te tirar do lugar do automático e te botar para agir. Porque hoje em dia tem um monte de gente que está dizendo o seguinte, a solução é essa mesmo, traz o peito, bota no peito e tal. Mas o que acontece é o seguinte, a gente imagina, né, que esse peito ele não vai fazer parte da vida dessa criança até 5 anos de idade. Então é o seguinte, é importante a gente começar a introduzir outros recursos. Lembra que eu falei lá atrás, quando eu estava respondendo a Jamile, sobre assim, Jamile, já começa nos 6 meses a pensar o seguinte, qual outro recurso que você poderia trazer aqui que não seja simplesmente o seio? Porque, gente, eu vou mandar um recadinho para vocês que eu já falei na semana passada e vou repetir aqui. Nós, mães, precisamos ser estimuladas a lembrar frequentemente que nós somos muito mais do que um seio. O nosso bebê, durante muito tempo, ele olha pra gente e só enxerga um seio. E cabe a gente mostrar para ele que a gente é muito mais que isso. A gente tem muito mais recursos além do seio. Que o seio é uma das coisas e é lindo e é maravilhoso e explore bastante isso. Mas você não se resume a isso. Você é quem conversa, você é quem troca, você é quem olha no olho, você é quem faz carinho, você é quem dá colo e vai estar pronta para dar colo para o seu filho mesmo que ele tenha 40 anos, né? Então, que tal se a gente começar a inaugurar esse olhar e buscar esses novos recursos e se inventar em relação à resposta que você dá para o seu filho? Isso é um processo tão lindo, tão curioso e tão rico, que todo mundo ganha. Você não está tirando do seu filho, entenda isso. Quando a gente fala assim, pare de ofertar o seio a qualquer momento, existe uma frase que eu ouvi um dia desse que eu adorei. Tome muito cuidado para que quando o seu bebê começar a chorar, você não oferecer o seio, porque você não vai estar atendendo a necessidade dele, você vai estar atendendo ao choro. Olha que coisa interessante isso. Se o bebê chora, em qualquer momento do dia, em qualquer contexto, e você vai pimba, oferece o seio, você parou um segundo que fosse para você entender assim, qual que será o motivo pelo qual ele está chorando? Será que ele precisa mesmo do seio nesse momento? Até rolou uma brincadeirinha, um meme recentemente aí na rede, que eu achei bonitinho demais, que é um bebezinho assim, com uma carinha assim, bem assim, né, desiludido, aí ele falando assim, eu tava chorando porque eu tava com uma coceira no pé, de repente veio um peito. Isso é exagerado, é uma brincadeira, claro, mas eu acho interessante a gente se provocar nesse sentido, tá bom? Então vamos ver aqui. Quem mais? Eu queria ter conhecido você quando ainda estava grávida. Eu também, Irani, porque eu gosto tanto de você que quanto mais tempo da nossa amizade, mais eu ia gostar da nossa convivência. Concordo com você. E eu quero pegar carona nisso para avisar isso sim.
Gente, tem uma frase da Isa Minatel, que é uma psicopedagoga, uma pessoa que, uma orientadora, né, uma educadora de crianças e de famílias, que ela fala uma coisa muito legal, que ela fala assim, é preciso estudar para ser pai e mãe. E eu acho tão importante esse discurso dela. Ela não está tirando de jeito nenhum a força do nosso instinto, gente, a força da nossa maternidade. Pelo amor de Deus, quem lê esse discurso dela dessa forma, nossa, está sendo tão reducionista. O que ela está dizendo é o seguinte, se a gente pode ampliar a nossa capacidade de agir, se a gente pode ampliar a nossa oferta, os nossos recursos, a nossa capacidade de interação, através de uma informação, de uma coisa que a gente não conhecia, por que não? Por que não? Então é isso que eu deixo como mensagem final aqui nos nossos 4 minutinhos que faltam para a gente encerrar isso daqui, tá? Então assim, se você ainda está aí em dúvida, sofrendo com o contexto que você está vivendo, não perca tempo não. Vai lá fazer o nosso workshop. Vai se informar em relação a isso. Comece hoje a mudança que você quer dentro da sua casa. Comece hoje a construir um novo contexto. Você vai se sentir tão mais empoderada com isso. Pense nisso de verdade. E se você tem alguma amiga que ainda está grávida, eu já falei isso aqui algumas vezes e falo de novo, dê de presente isso para ela. Vire para ela e fala assim, amiga, deixa eu te explicar uma coisa. Muito mais importante do que 5 bodies que você está comprando extra agora, que você não vai usar para nada, que talvez o seu filho até perca, né? Porque ele vai crescer e talvez ele nem use. Então pega esses 5 bodies que você ia comprar aí e invista numa informação, num curso, que isso vai poder salvar muito dos seus dias, tá? Então assim, isso é verdade. A informação é capaz de nos auxiliar de uma forma incrível. Tudo bem? Então, gente, eu adorei o nosso papo aqui de hoje. Acho que foi muito rico, né? Tô gostando dessa história de fazer à noite. Talvez a gente mude definitivamente o nosso horário para esse aqui, né? E obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Como eu já falei, fiquem ligadas aqui que vocês vão ter novidades em breve. Agora eu vou ficar só aqui olhando esses coraçõezinhos subindo, que eu adoro. Mas enfim, agradeço muito a presença de vocês. Vocês sabem que são vocês que me dão essa força aí pra gente seguir nessa trajetória, né? Então, assim, bora nessa, tá? Colhem aqui, que a gente vai ter sempre muito assunto. Podem trazer sugestões. Aliás, façam isso, que quanto mais vocês trazem isso, mais me motiva a buscar conteúdo, a estudar, a trazer alguma coisa mais especial para vocês. Tudo bem? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguém falando aqui alguma coisa. Você é demais. Ah, vocês é que são. Me dando um monte de dica aí nesse período todo. Faltam 2 minutinhos só. Que coisa mais linda que vocês são, gente. Olha lá, quantos corações coloridinhos. Tá combinando com o colar da minha filha, né? Que ela fez pra mim. Suas lindas. Beijos. Que bom, Val. Te confortei de alguma forma? Te dei força para que você se determine aí nesse seu processo de mostrar para o seu filho que você é mais do que um seio? Eu espero que sim. Amamente muito. Não estou tirando a amamentação de você, mas tenha certeza que você é mais do que isso. Uma boa noite, muito obrigada. Deus abençoe. Beijo para vocês, queridos. Fiquem bem. Boa semana para todos nós. Estou encerrando.